Olá, irmãos do céu e terra. Quem fala aqui é Marcelo Ferreira. Vamos continuar no estudo do livro do Apocalipse, agora entrando no capítulo de número 17. Aqui, dentro de uma visão pré-milenista, com uma perspectiva cronológica e histórica, em que os acontecimentos estão andando sempre para frente, em progressão contínua. Nós temos aqui o anúncio da queda da Babilônia, a apresentação desta cidade, representada através de uma mulher, de uma grande prostituta, e que caminha para o seu fim, debaixo dos juízos de Deus, debaixo da soberania de Deus, que vai usar inclusive agentes maus com os quais ela tem alianças para revelar a sua vergonha e a sua destruição. Na perspectiva amilenista de interpretação, onde há essa visão espiritual de um paralelismo progressivo em que as mesmas verdades estão voltando e sendo ditas de formas diferentes, nós temos aqui uma nova seção entre os capítulos 17 a 19, em que vai aparecer a queda, a destruição e a vitória de Jesus e do povo de Deus sobre o quarteto do mal, que é a grande cidade, a prostituta, a Babilônia, depois o falso profeta, a falsa religião, depois o anticristo, com os seus sistemas seculares, governamentais, políticos, de domínio do mundo e de condução das pessoas para uma direção oposta a Deus. E, finalmente, o fim e condenação e juízo do grande dragão, a saber, o diabo. Então, essa sessão do 17 ao 19 é uma nova sessão na perspectiva amilenista. Bom, vamos ler o texto. Vou dividi-lo aqui em 3 partes, primeiramente dos versos 1 a 5, depois dos 6 a 14 e depois finalizando dos versos 15 a 18. Temos aqui a apresentação desta grande cidade, Babilônia, que está personificada no corpo de uma mulher, de uma prostituta. É apresentada a sua queda e no capítulo 18 a sua queda é sentida, percebida propriamente. Então vamos lá, diz assim o texto do capítulo 17. Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa ideia de muitas águas vai ser explicado, que é o significado de muitas nações, muitos povos, tribos e línguas. Está lá no versículo de número 15. Olha só, e disse-me ainda, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui é a interpretação do símbolo no versículo 15. Voltamos aqui ao versículo de número 2. Os reis da terra se prostituíram com ela, com essa mulher, com esta prostituta. E os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então há aqui uma noção de controle sobre nações, sobre povos, sobre multidões, nações e línguas. Há uma entidade que exerce algum tipo de influência, poder e governo, e que ele vai apresentar aqui. Então ele me levou em espírito até um deserto e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E segurava na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Portanto, vemos aqui um símbolo cheio de detalhes e acredito que acaba por ser perigoso e muitas vezes errôneo tentarmos encontrar quem são, na história presente, cada um desses chifres, cada uma dessas cabeças nas quais a Babilônia está sentada. Eu acho que essa é uma tendência de muitas pessoas que estudam o Apocalipse, especialmente numa perspectiva futurista,
exagerada. Vão procurar ler os jornais do dia e as notícias políticas, as notícias que envolvem os governos do mundo e procurar encontrar nesses chifres e nessas cabeças quem é quem, não é? E isso já foi feito muitas vezes na história. Na perspectiva mais histórica de leitura do Apocalipse, em que cada parte do livro representa uma era da história, foram muitos os intérpretes que encontraram, por exemplo, no papado, a visão da besta, a visão do anticristo, né? E nós não temos como fechar essas questões. Eu acredito que, nesse caso, uma perspectiva mais simbólica e que observe simplesmente essas imagens como visões espetaculares de um tempo de juízo, possa representar melhor aquilo que nós deveríamos interpretar e entender na leitura do texto e no propósito do texto para os seus ouvintes originais, seus leitores originais. Então nós temos aqui a apresentação dessa cidade, a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Acho que vale a pena retomarmos aqui um assunto interessante dentro de toda a teologia bíblica, que é o significado que essa cidade, Babilônia, vai ter em toda a narrativa da redenção e toda a história da salvação. Nós, quando vamos a Gênesis, lá no capítulo de número 10, logo depois que Noé sai da arca com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e a terra vai ser repovoada, o que nós temos ali são 3 filhos que vão gerar os seus descendentes e portanto, a partir de Sem, vai vir a história da salvação, a história da redenção, por onde sai o Abraão até a vinda de Jesus. Mas Cã, que é um dos filhos de Noé, ele gera filhos e um dos seus descendentes foi chamado de Nimrod. Diz o texto aqui no capítulo 10 de Noé, que Cuxi também gerou Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra. Capítulo 10, verso 9 de Gênesis. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar, ou Sinear. E depois fala de outros reinos que ele conquistou, fundou a cidade de Nínive, enfim, e tantas outras aqui. E quando estudamos um pouco sobre a história desse homem em fontes extra-bíblicas, há muitas mitologias, há muitas histórias que nem consideram-se verdadeiras a respeito dele. Não se sabe qual é a veracidade e a autenticidade desses contos, mas fala-se de Nimrod como um poderoso caçador, como sendo o primeiro que, ao sair da arca de Noé, depois de ser ali descendência de Cã, se não me engano, neto dele, é aquele que vai persuadir os homens a revoltarem-se contra Deus e a construírem a cidade de Babel. De modo que, se Deus quisesse destruir o mundo por água, eles estariam seguros por meio de uma torre super alta. E no capítulo 11, a Bíblia vai contar essa história da Torre de Babel. A terra toda tinha uma só língua, um só idioma. Os homens deslocaram-se para o Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, onde justamente o Nimrod construiu a sua cidade, o seu reino, e era um guerreiro conquistador de várias áreas ali, várias cidades. Passaram a habitar ali e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Ora, essa tinha sido a ordem de Deus. Quando eles saem da arca, Deus disse para que eles se espalhassem pela terra, e dessa maneira expressassem o reino, o governo de Deus, a glória de Deus, novamente. Foi aquilo que Deus disse a Adão e Eva para se espalharem na terra, e agora Deus havia repetido essa mesma ordem para Noé quando eles saem da arca. Fez uma aliança com eles, não é? A aliança
que é demonstrada no aparecimento do arco-íris. E então Deus disse: esse é o sinal da aliança que firma entre mim e vós, com todo o ser vivo que está convosco por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens, ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. Então me lembrei da minha aliança que firmei entre mim e vós, com todo o ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. Então o que Deus diz aqui é, logo depois que Noé sai da arca, no capítulo 9, verso 1, é: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas esse homem chamado Nimrod, ele é um poderoso guerreiro, ele funda reinos ao redor de si próprio, do seu próprio nome, e tem o intuito de levantar uma torre imensa, construir um nome para si, para a sua população e para o seu reino, de modo que eles não fossem espalhados pela face de toda a terra. Então aqui há uma atitude de rebelião, de desobediência, de revolta contra Deus e contra a ordenança direta que Deus havia dado. E por isso esse homem, Nimrod, ele é quase que um símbolo de todo tipo de atitude rebelde contra Deus. E a cidade que ele fundou é a cidade de Babel, é de onde surge a cidade da Babilônia também, né? Onde estava ali a Assíria e ali quando Deus confunde a língua, ele vai chamar essa cidade de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e ali os espalhou sobre a face de toda a terra. Quando nós acompanhamos o resto da história bíblica, vamos perceber que essa cidade se tornou grande, se tornou um grande reino que chegou a conquistar, inclusive, o povo de Judá. No período do governo de Nabucodonosor, ele que era um grande conquistador, era o comandante do exército, depois se tornou o imperador. No ano de 605 ele chega, antes de Cristo, ele sitia Jerusalém, e depois por mais outras 2 intervenções ele destrói finalmente em 586 a cidade de Jerusalém, antes de Cristo, quebra os muros, queima a cidade, destrói o templo, leva o povo cativo, na sua terceira turma leva os pobres e fica somente algumas poucas pessoas em Jerusalém, e a nação de Israel passa por um juízo de Deus debaixo do governo da Babilônia, debaixo do governo de Nabucodonosor, para onde vai, por exemplo, Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para onde foi o profeta Ezequiel, enquanto Jeremias profetizava do reino de Judá. Ezequiel foi levado como cativo para a terra da Babilônia, e lá eles ficam 70 anos debaixo desse governo, até então receberem a permissão de voltar sobre a soberania de Deus e o decreto de Ciro. Então nós vemos que a Babilônia ela representa essa inimizade contra Deus, ela representa essa cidade que comercializa, que se prostitui nos seus negócios, na sua política, na sua economia, na forma de fazer as coisas, na forma de gerir a sua moralidade, a sua ética. Portanto, é uma cidade simbólica em toda a história narrativa bíblica. E ela vai voltar a aparecer aqui em Apocalipse como sendo a mãe de todas as abominações da terra, uma cidade que simboliza a rebelião contra Deus, que simboliza a desobediência, a afronta. É a cidade que influencia todas as nações a voltarem-se para si próprias e construírem um grande nome para si e rejeitarem a voz de Deus, a orientação de Deus. Então, é interessante olharmos para essas imagens bíblicas. Quando fazemos a interpretação da palavra de Deus, é deixarmos a Bíblia interpretar a própria Bíblia. E esse versículo 5, então, deixa muito claro qual é o sentido e o significado para os seus leitores do que o João está dizendo. Ele está chamando a atenção para um sistema corrupto que comercializa e que se prostitui, e que tem uma entidade por trás que influencia todas as nações da terra a voltarem-se contra Deus e contra o seu Cristo. Não é? A grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Não é? Uma cidade que faz mal à igreja de Jesus, um sistema que persegue o povo de Deus. Agora, a próxima sessão, verso 6 ao verso 14. Diz assim o apóstolo João:
vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então, é um sistema que persegue a igreja. É uma cidade, é uma entidade que está contra Jesus e contra o povo do Cordeiro. Então, nós lembramos aqui que essa é uma mensagem que faz muito sentido para o leitor do primeiro século, mas vai fazer sentido para a igreja de todas as eras até a volta de Jesus, porque a igreja será sempre perseguida. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, ao seu pupilo na fé, que todos que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a perseguição será alguma coisa que vai aumentar e aumentar, segundo o relato de Jesus, no seu sermão profético em Mateus 24, e o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, quando se levantar o homem da iniquidade. Então, haverá um cenário de agravamento da perseguição da igreja, dos seus valores, da sua ética, da sua moral, da sua mensagem, da pregação de Cristo. E é o que nós temos exatamente aqui. Essa mulher que representa esse sistema é alguém que embriaga-se com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Tem uma taça de ouro nas mãos, mas dentro o que ela bebe é o sangue dos mártires, é a perseguição contra a igreja e o seu Cristo. Então o anjo me disse, verso 7, por que te espantaste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então estamos a falar aqui de alguma coisa complexa. Nós temos uma mulher que é essa cidade, essa prostituta, que tem ali no cálice o sangue dos santos e veste-se toda bonita. Ela está montada sobre uma besta. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, aqui é uma imagem bastante complexa, mas para demonstrar que junto com essa grande cidade, esse sistema secular, mundano, que peleja contra o povo de Deus, existem outros agentes do mal, uma besta e outros reis com alianças políticas que farão parte disso tudo. Então diz aqui o de número 8, verso de número 8. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. Então parece aqui uma designação de que muito facilmente será derrotada. Muito embora seja uma imagem grotesca, pitoresca e feia, que traga horror, é uma besta que era, mas já não é. Na perspectiva do reino de Deus, da glória de Jesus, é alguma coisa que não tem efeito diante da soberania de Deus. Todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, que era e já não é, mas voltará. Então, há aqui um cenário de surpresa por parte daqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, mas ficarão admirados quando verem a besta. Aqui está a mente que tem sabedoria. Então, uma atenção que o apóstolo João deixa aqui, ele abre um parêntese. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Então, essa grande cidade, Babilônia, que é esse sistema secular corrupto, ele assenta-se sobre nações, sobre águas, não é? Já vimos aqui no versículo de número 1, sobre povos, multidões, nações e línguas, mas também está sobre 7 montes, sobre talvez picos de influência desse mundo. E ele diz aqui que a mulher está sentada sobre essas 7 cabeças, que são também 7 reis, não é? 7 impérios, governos, que influenciam este mundo. E ele vai dizer que 5 deles já caíram, um existe e outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Como ler esse texto aqui? De uma certa forma, na perspectiva pré-milenista, ele vai procurar observar isso olhando para o futuro. Quem são esses 7 montes? O que são? Quem são esses reis? E que 5 já caíram, e talvez vão procurar na história quais são os 5 reis importantes que já caíram, sobre as quais a prostituta, a Babilônia, assentou-se sobre. E talvez vai olhar agora para o futuro, procurando perceber que um ainda existe, então deve estar agora, né, reinando no momento.
e deve ser algum governante poderoso e importante. E diz ainda, e o outro ainda não veio, quando vier, deve permanecer por pouco tempo. E procuram encontrar na história recente quem são esses reis sobre os quais a Babilônia está assentada, o sistema secular está assentado. Uma leitura amilenista, isso aqui apenas designa o seguinte, que são reis que parecem que são fortes, mas já caíram, alguns estão sob influência, ou seja, tem um ainda sob influência, algum ainda virá, mas todos eles são fracos e são pequenos diante do governo da soberania de Jesus, que é revelada no final do capítulo. E depois nós temos aqui, ó, verso 11. A besta que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. Portanto, a mulher, ela é uma entidade secular que governa sobre pessoas e sobre nações, está assentada sobre uma besta que é um rei. Essa besta tem 7 cabeças que são reis e os 10 chifres também são outros tipos de reis. Então, é uma figura bastante complexa de se perceber e se entender, e que nós vamos ter 2 caminhos diferentes aqui. Na visão pré-milenista, procurar quem são essas pessoas e olhar para o futuro, ver que algumas coisas estão por acontecer e tentar encaixar com o jornal do dia quem é o político que representa a cabeça e o chifre. Na visão milenista, apenas uma percepção de que o sistema secular ele tem alianças com homens, com governos, com poderes de escalões diferentes e estão pelejando contra Cristo e contra a igreja. Diz aí no verso 13 que eles têm o mesmo propósito e entregarão à besta o seu poder e autoridade. Então, ao final, todas essas cabeças e chifres vão entregar o poder à besta e à sua autoridade. Esse inimigo que é bastante forte apresentado aqui no livro de Apocalipse contra Deus. No verso 14, há quem diga que nós temos talvez um dos versos mais importantes do livro inteiro, que diz assim, ó, combaterão contra o Cordeiro. Eles combaterão contra o Cordeiro. Quem são os eles que combaterão contra o Cordeiro? A mulher, a Babilônia, a prostituta, não é? Junto com a besta, o anticristo, com relações com todas essas nações e governos em diversos escalões, combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. Olha que lindo versículo, que talvez poderia representar aqui o resumo da mensagem do livro de Apocalipse. Não é? O combate de forças malignas contra o Cordeiro e, de uma maneira muito pacífica, sem nenhum tipo de maniqueísmo, de dualismo, onde há uma queda de braço, onde o lado do mal quase vence e, de repente, o bem vira a história e tem um final feliz, mas não, de uma maneira muito pacífica e tranquila, o Cordeiro vence todos esses agentes do mal, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. 2 designações maravilhosas que fundamentam-se desde o Antigo Testamento, quando o Messias é apresentado como o Rei de Israel, o Rei das nações, o Rei do mundo. O livro de Isaías apresenta o Messias como sendo o Rei da história, não apenas Rei de Israel, mas o Rei de todas as nações. E depois Jesus, quando morre e ressuscita, no livro de Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja no Pentecoste, o apóstolo Pedro diz que Deus fez de Jesus, o ressurreto, Senhor e Cristo. É o Senhor dos senhores, não é? Rei dos reis. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua irá confessar que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Então temos aqui a soberania de Jesus Cristo. É interessante observar a carta do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, em que a vitória de Jesus é expressa também de uma maneira muito tranquila. Nós temos aqui nesse capítulo 2 a apresentação do homem da iniquidade, do anticristo. 2 Tessalonicenses 2. Então fala aqui no verso 3, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais do que eu vos dizia dessas coisas quando estava convosco?
E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, com o sopro da sua boca, né, quando muitas vezes o livro de Apocalipse se apresenta, por exemplo, da boca de Jesus saindo uma espada que vence, com a sua palavra, Jesus vai vencer o maligno, vai vencer o anticristo, vai vencer todos esses agentes do mal. Então, voltando aqui ao capítulo 17, verso 14, anota que esse verso é talvez um bom resumo de todo o livro do Apocalipse, e a vitória de Jesus é a vitória da igreja, porque os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. O que coloca a igreja de um lado completamente oposto ao da grande cidade. A igreja não faz alianças com Babilônia. A igreja não faz alianças com essa cidade que prostituiu-se nos seus negócios, no seu comércio, na sua religião. A igreja de Jesus, os eleitos de Deus, estão do outro lado, do lado do Cordeiro, e ela é perseguida por esse sistema anti-Deus. E vai vencer no momento em que Jesus expressar a sua palavra na sua vinda. Agora finalizamos o capítulo 17, no verso 15 a 18. E disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Então, de uma hora para outra, o que parece é que reis, governantes vão voltar-se contra o sistema. Vai haver uma implosão do próprio sistema. Elas a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus lhes pôs no coração, ou seja, Deus pôs no coração desses reis, governantes, que tinham aliança com a Babilônia, com esse sistema secular, Deus pôs no coração deles que executassem o intento dele, Deus, e chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Portanto, neste final de capítulo 17, o que vemos é o anúncio do fim desse sistema, o fim deste mundo, dessa realidade que influencia nações, povos, línguas, culturas, que de alguma maneira faz alianças corruptas e prostitui-se com governos, com poderosos, com mídia, com economia, com tudo isso que volta-se contra Deus. E de repente haverá um colapso em toda essa história, quando voltarão-se contra o próprio sistema, contra a própria Babilônia, e entregarão o poder deles à besta, não é isso? E quando haverá um tempo para que se cumpram as palavras de Deus, e esse é o intento de Deus. Com isso nós fechamos o capítulo 17, e eu espero ver-te para finalizarmos o capítulo 18. Deus abençoe, um grande abraço.